A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Graça e paz, irmãos. Estamos começando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Na semana passada nós terminamos o capítulo 2 da carta aos Efésios. Nesta semana nós vamos iniciar o capítulo 3. Sejam todos bem-vindos a esse estudo e agradecemos a você, visitante, que está aqui conosco. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite estudar a Tua Palavra e nela nós aprendemos acerca da Tua vontade para cada um de nós. Conduz-nos, Senhor, nesse estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3 de Efésios. Então nós vamos fazer a leitura neste momento. Começando no verso 1, nós vamos ler até o verso 9. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em outras palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Vimos no capítulo 2 o apóstolo Paulo falando sobre a salvação que nós temos em Cristo Jesus, na primeira parte daquele capítulo, e na segunda parte, em virtude desta salvação, a nova humanidade que se formou, humanidade composta por pessoas de todas as nações, de todos os povos. A partir do verso 1, então, do capítulo 3, nós lemos assim: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Os gentios efésios que creram em Cristo já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Fazem parte da nova humanidade. Esse foi o assunto da segunda parte do capítulo 2.
Nesse início do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai frisar que essa é a razão de ele ter sido vocacionado por Jesus para pregar aos gentios. Então, neste verso que nós lemos, o verso 1, por essa razão, significa pelo motivo acima exposto, para que o gentio se torne parte do povo de Deus, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por eles, pelos efésios, por todos os gentios, na verdade, vocacionado por Deus, para transmitir o Evangelho e também doutrinar os gentios e a Igreja de Cristo, a partir daí formada. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro. É possível que Paulo estivesse em prisão domiciliar quando escreveu aos Efésios, lá em Atos, capítulo 28, versos 16 e 30, nós lemos que o apóstolo Paulo estava preso, mas mesmo assim ele não era impedido de pregar o Evangelho. Atos 28, verso 16, preso em Roma, nós lemos assim: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. E verso 30, penúltimo verso do livro de Atos. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Verso 31, vamos ler também. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Porque eu quis ler este verso 31. Porque agora há pouco nós falamos que ele foi convocado, vocacionado, chamado por Jesus para pregar e doutrinar, ou seja, ensinar. E é o que nós temos aqui nesse verso 31, quando ele estava preso em Roma, prisão domiciliar. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Então, neste verso 1 do capítulo 3, o apóstolo Paulo continua a sua carta aos Efésios. Aqui, nesta continuidade, ele diz: é por essa razão, é por isso, ou seja, primeiro, pelo fato de vocês terem sido salvos também, mesmo sendo gentios, pelo fato de Deus ter constituído uma nova humanidade formada por judeus e gentios, pessoas de todos os povos. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês. Em virtude da pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo termina indo para a prisão, e isto não só uma vez. Prisioneiro de Cristo. O que mais podemos entender aqui? Porque pregava o Evangelho de Cristo, apesar da oposição. Por amor de vocês, Deus derramou o seu amor nos nossos corações. Este é o motivo do apóstolo Paulo também se esforçar e correr perigo na pregação do Evangelho, para que os gentios, os estrangeiros, os não-judeus fossem alcançados. Verso 2. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Paulo se refere ao ministério de pregação do Evangelho aos gentios que recebeu de Cristo. O tempo que permaneceu em Éfeso, cerca de 3 anos, é o motivo pelo qual ele escreve:
Certamente vocês ouviram falar, porque durante este tempo ele teve várias oportunidades de falar sobre o seu chamado, a sua vocação para ser missionário entre os gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim. Também devemos refletir sobre a nossa responsabilidade em Cristo. O apóstolo Paulo cumpriu o seu chamado. Ele foi responsável em relação ao que precisava fazer para que muitos conhecessem Cristo, muitos chegassem ao conhecimento do plano de Deus para a nossa salvação. Ele cumpriu o seu chamado. Ele cumpriu com responsabilidade e ele cumpriu sua responsabilidade. Deixa-nos, inclusive, este exemplo para que nós o sigamos. E vale perguntar, que responsabilidade específica Deus entregou nas suas mãos para que você a desenvolvesse e a entregasse? Lembram-se daquela parábola dos 10 talentos? Os talentos são entregues para a nossa responsabilidade. Responsabilidade de cuidar, responsabilidade de desenvolver, responsabilidade de fazê-lo frutificar. Aproveitamos aqui este exemplo de Paulo para refletir sobre a nossa responsabilidade, aquilo que Deus nos deu. Claro, além daquela responsabilidade geral que Ele deu a todos nós de viver para Cristo, de sermos luz onde estivermos, de mostrarmos diferença. Isto no nosso cotidiano, isso no nosso viver diário. Mas Deus atribui tarefas específicas através do dom espiritual que Ele dá a cada um de nós para trabalharmos no reino de Deus. É dessa responsabilidade específica que eu estou aqui pedindo que cada um de nós reflita como temos desempenhado a nossa responsabilidade, o dom específico ou dons espirituais específicos a nós atribuídos. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Isto é, o apóstolo Paulo, ele neste verso 3, vai explicar o que é esta responsabilidade que ele recebeu. Nós sabemos, é a pregação do Evangelho, mas ele chama esta pregação do Evangelho de mistério. O mistério que me foi dado a conhecer por revelação. O apóstolo Paulo diz que Deus revelou a ele, Deus mostrou a ele, Deus elucidou a ele o mistério do Evangelho. E ele diz aí também que ele já escreveu em poucas palavras aos Efésios sobre isso. No capítulo 1 nós lemos um pouco sobre as bênçãos celestiais que nós temos em Cristo Jesus. No capítulo 2 ele fala da salvação que é pela graça, por meio da fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Tudo isto é benefício do Evangelho, ou tudo isto faz parte do Evangelho, a boa notícia de Deus
para a nossa salvação, para nosso resgate do pecado, para a nossa libertação, para a nossa nova vida em Cristo, tanto aqui como principalmente na eternidade, quando partirmos deste mundo. Então, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Que mistério é este? Revelado a Paulo para transmitir aos gentios sua responsabilidade. Então, Deus revelou a Paulo este mistério, mas não para que ele guardasse para si, sim para que ele transmitisse aos gentios, aqueles que não são judeus. Verso 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esta carta, então, além do tempo que o próprio apóstolo Paulo permaneceu entre os Efésios, são oportunidades, e ele aproveitou essas oportunidades para fazer os Efésios entenderem a compreensão do próprio apóstolo acerca do mistério de Cristo, acerca do Evangelho que abrange tudo isto, tanto o fato de o Messias prometido, ou Cristo, de acordo com o grego, Messias hebraico, Cristo grego, Messias Antigo Testamento, Cristo Novo Testamento, a mesma palavra que no nosso português significa o ungido, que tem o sentido de o escolhido de Deus. Então este mistério de Cristo que começa aí a encarnação de Cristo, a encarnação do Filho de Deus. Quem imaginava que que seria o rei dos judeus e, bem no entendimento deles, o rei que reinaria sobre todos os povos, sobre todas as nações, como eles poderiam entender que o próprio Deus se tornaria um ser humano, um homem, e viria ao mundo para cumprir esta promessa de Deus feita a seu povo no Antigo Testamento. Tudo isso faz parte do mistério que o apóstolo Paulo vai explicando, esclarecendo aos gentios. Paulo então está transmitindo o significado desse mistério, ou seja, está revelando aos gentios o mistério que lhe foi antes revelado. Quando os efésios liam esta carta, eles ficavam cientes deste mistério. E nós aqui, à medida em que formos refletindo, para nós algo já tão triturado, mastigado, se nós nos colocarmos no lugar deles lá no primeiro século, nós vamos entender sua dificuldade. Dificuldade dos gentios, dificuldade dos judeus. Mas para os gentios isso já vinha com a explicação, neste caso, do apóstolo Paulo. Verso 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Somente após a vinda de Cristo esse mistério ficou conhecido, e isso por revelação de Deus. No Antigo Testamento não se entendia totalmente o plano de Deus para a salvação do ser humano, plano que estava sendo posto em prática ao longo da história, ao longo dos séculos, desde a queda do homem. Este plano já ia sendo revelado desde Gênesis 3:15. Lembram-se o que diz lá, Gênesis 3:15, início do Antigo Testamento, ainda no Éden. Vamos ler Gênesis 3:15, que fala sobre o relato da queda. Porém, inimizade
entre você e a mulher, Deus falando da serpente, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que Deus está falando aqui? A serpente, registrado para nosso conhecimento, para nós nos certificarmos deste plano de Deus para a nossa salvação. Deus está falando que a serpente, o diabo, Satanás, ele teria uma guerra, uma batalha tremenda com o Filho de Deus, descendente da mulher, da raça humana. O próprio Filho de Deus viria ao mundo como um de nós, através do nascimento, como nós nascemos, em Maria, gerado pelo Espírito Santo em Maria. Ele viria, cresceria, e a grande batalha se daria exatamente pelo fato de Jesus ser crucificado. Ele está sendo ferido no processo da nossa salvação, nesta batalha com Satanás, com o diabo. Mas na crucificação de Cristo e na sua ressurreição ao terceiro dia, ele esmaga a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, lá no início, ainda na queda do homem, no relato da queda do homem, Deus já está falando da providência para a nossa reconciliação com Ele, nossa reconciliação com o Pai através da oferta do sacrifício do Filho. Agora, tudo isto, à medida em que vai acontecendo, é um mistério que aos poucos vai sendo revelado. Por isso nós lemos nesse verso 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. As gerações anteriores não tiveram esta visão, este conhecimento completo. Em Cristo, este conhecimento ele se torna completo. O próprio Jesus passa a revelar ali aos seus 12 discípulos quem ele é, o que ele veio fazer, e o judeu perseguia tanto por causa disso. Jesus se declarava Deus, Deus com o Pai. Indícios disso nós temos ao longo de todo o Antigo Testamento, mas claro mesmo, transparente mesmo, apenas através da plena revelação de Deus em Jesus. E ele prepara os seus discípulos, seus apóstolos e o apóstolo Paulo para anunciar este evangelho. Para nós é fácil entender que Deus se tornou homem, o verbo se tornou carne, mas naquela época entender que o Messias não era um simples general político, um rei da natureza de Davi, porque vinha da sua semente para dominar o mundo, para fazer Israel a maior potência. Não era fácil entender que, na verdade, não era simplesmente um grande profeta, um grande conquistador, um grande rei humano, e sim o próprio Filho de Deus. Isto só fica totalmente claro a partir de Jesus. E é isso então que nós temos aqui nesse verso 5. Não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Cristo falou várias vezes, mas os próprios discípulos seus, os mais próximos, não compreendiam isto muito bem. Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, e quando o Espírito Santo de Deus desce, aí então ele revela de forma bem mais clara. Ele faz os discípulos entender, a igreja entender este plano de Deus para a nossa salvação, este mistério agora totalmente revelado. Verso 6.
Então esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Algo muito interessante aqui, porque o mistério não abrange somente a vinda de Jesus como homem, ou seja, Deus Filho entre nós, Emanuel, e olha aí, já uma figura do Antigo Testamento, ele será Emanuel, Deus conosco. Muitos de repente entendiam um grande profeta representando Deus, mas não, Emanuel significa o próprio Deus conosco. Mas não apenas a vinda de Jesus, sua encarnação para viver entre nós era um mistério, mas o judeu ele foi educado, ele foi preparado, isso por causa do seu próprio entendimento, não que esta fosse a vontade de Deus, mas ele foi preparado para entender que eles eram o povo exclusivo de Deus. Os outros povos eram todos pagãos, todos imundos, todos desprezíveis. Eles eram o povo eleito, eles eram único e exclusivamente o povo de Deus. Aqui está outro mistério, porque o apóstolo Paulo foi chamado por Jesus para ser missionário, pregador, apóstolo aos gentios. Aqui o mistério revelado então é que o Evangelho, o plano de Deus de salvação, abrangia os gentios, abrangia o não-judeu, abrangia o estrangeiro. Eles fariam parte da nova humanidade. Gentios e judeus seriam membros do mesmo corpo, a Igreja de Cristo. Olha que grande revelação. Isto, claro, causou um tremendo impacto no entendimento, na vida do judeu, em virtude dos séculos e séculos que ele entendia tudo diferente daquilo que Deus pretendia para a humanidade, não apenas para eles. Isso não significa que os judeus, que o povo de Israel estava fora, e sim que o Evangelho, a salvação de Deus em Cristo, era uma salvação para todos os povos. Os gentios também são participantes da promessa em Cristo Jesus. O Antigo Testamento traz essa informação, mas profetas e povo judeu em geral não a entendia. Por isso, mistério. E nós temos no Antigo Testamento, nós vamos dar aqui alguns exemplos, nós temos vários, nós temos muitos exemplos no Antigo Testamento. Eu mesmo falei agora há pouco sobre a expressão, o termo Emanuel, que significa Deus conosco, uma das profecias do Antigo Testamento que no próprio nome que o Messias receberia, Emanuel, o seu significado é Deus conosco, mas eles não entenderam, as gerações anteriores não entenderam de forma completa este plano de Deus. E na parte específica que nós vamos ver aqui, não entenderam que o Messias, o Deus conosco, seria Deus com todos os povos, com todo aquele que nele cresce para a sua reconciliação com o Pai. Então nós temos alguns exemplos e vamos citá-los aqui para mostrar esta outra parte do mistério do Evangelho. A primeira, a própria encarnação de Jesus, quem era o Messias, visto de uma forma diferente pelo judeu. Por isso perseguiram tanto Cristo. O Messias que venha para morrer, o Messias que venha falando em amar inimigo, de forma alguma ele é libertador dos outros povos.
de Israel, dos outros povos? De forma alguma ele é o dominador que nós esperamos. Olha a cabeça deles. Este era um mistério. E o outro é que o Messias viria também para o gentio, também para o estrangeiro. A salvação de Deus era para todos os povos e não apenas para o judeu. Mas o judeu se separava dos outros povos, mas não entendendo a questão da santificação, da pureza que Deus lhes ensinou. E sim, desenvolveram aí uma mera discriminação em relação aos outros povos e se fecharam em torno de si mesmos. Salmo 117, um salmo pequenininho, seu verso 1 diz: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. O que queremos frisar aqui? Louvem o Senhor todas as nações. Está lá no saltério, não é uma poesia, um salmo, um louvor a Deus que deve ser prestado apenas pelo povo de Israel, mas por todas as nações. Está aí uma mensagem para eles não percebida. Por quê? Por causa do mistério. Eles não enxergavam tudo. E aqui, falando do mistério em relação aos gentios, em relação à salvação também para aquele que não era judeu, para os estrangeiros. Quando Deus chama Abraão e lhe faz a promessa, a grande promessa de que traria o Messias da sua descendência e que faria de Abraão uma grande nação, ou inclusive mudaria o seu nome de Abrão para Abraão, e Abraão significa pai de muitas nações. Olha, só nesta experiência, mas também na promessa que Deus faz, vejamos aí a evidência de que a promessa de Deus era para todos os povos, era a bênção para todos os povos. Gênesis 12, verso 3, Deus fala: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E na última parte deste verso 3, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vejam aqui mais uma evidência não entendida pelo povo judeu. E o apóstolo Paulo, quando ele discutia com os judeus, abrindo as Escrituras, abrindo o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias, para provar que as Escrituras falavam da salvação para os gentios também, pode ter certeza, ele fazia esses destaques para que eles entendessem que ele é apóstolo dos gentios, chamado por Jesus para pregar o Evangelho àquele que não é judeu. De forma bem rápida, estamos passando estes conceitos aqui. Ainda, Isaías 49, verso 6, ele diz, é muito interessante esse verso 6 de Isaías 49, quando nós vamos lá no capítulo 49, nós vemos aí, vamos dizer assim, uma conversa do nosso Deus Trino, Pai e Filho, vamos falar assim, naquele diálogo. E é interessante esse verso 6, porque ele se mostra para nós aqui, neste diálogo, neste registro providenciado para que nós soubéssemos disto. Ele se mostra como Jesus interessado não apenas na salvação do judeu, não contente apenas com alcançar o povo de Israel, mas todos os povos. Olha o que nós lemos aí, Isaías 49, verso 6. Ele diz, para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. É o pai falando com o filho. O filho no Antigo Testamento é muitas vezes ali em Isaías, nas profecias de Isaías, chamado de o servo. E o servo sofredor. Por quê? Porque Jesus viria para entregar-se por nós, para sofrer pelos nossos pecados. Mais um indício de que o Messias viria para isto e de que o Messias é o Filho de Deus, ou o Deus Filho. Aqui nós temos nesse diálogo de Deus com o Filho,
revelado aí pelo profeta Isaías, de Deus em revelação através do profeta Isaías para nós, para que nós entendêssemos isto no propósito de Deus. Para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. E sabe o que é interessante aqui? Além de o Messias vir também para os gentios, também para ser luz aos gentios, também para levar a salvação de Deus até os confins da terra, o mais interessante aqui é ver a unidade entre pai e filho. Para você, filho, vamos trocar o meu servo sofredor, pelo filho? Para você, meu filho, é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Você não quer só fazer isso? Então o que você vai fazer também? Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Para nós hoje, conhecendo tudo o que aconteceu, não está tão claro. De repente os profetas poderiam, e os escribas, os estudiosos da palavra de Deus lá no Antigo Testamento, se eles dessem um pulo para os nossos dias, talvez eles dissessem assim, estava tão claro, como eu não enxerguei isto. O fato é que muitos, até hoje, ainda rejeitam Jesus como Messias de Deus para todos os povos. O que mais nós temos aí de exemplos? Isaías 56, versos 1 a 7. E que tremenda esta passagem, versos 1 a 7 de Isaías 56. Resumido aqui, apenas a última parte do verso 7. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas é importante, é bem importante que aproveitemos esse espaço para ir ao livro do profeta Isaías e lermos pelo menos a partir do verso 3. Os versos 1 e 2 estão falando da justiça de Deus, da salvação de Deus. Diz assim, versos 1 e 2, assim diz o Senhor, mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Olha, Deus falando da sua salvação, da sua retidão a ser revelada. E no verso 3, vou até pular o 2 para nós sermos mais sucintos aqui. Olha o que nós temos a partir do verso 3, indo até o verso 7, isto relacionado tanto ao estrangeiro como àquele que tinha problema físico, que tinha defeito. O que nós sabemos, o que nós conhecemos, que no Antigo Testamento, em virtude da lei cerimonial, e porque Deus estava ensinando pureza, Deus estava ensinando santidade, Deus estava ensinando eleição, escolha ao povo de Israel. O que nós temos lá? Que no templo havia um lugar para o povo de Israel, para homens, para mulheres, e outro lugar para estrangeiros e para gente com defeito físico ou para gente castrada. Por quê? Porque já estava mais na integridade do seu corpo físico. A intenção de Deus mostrar a pureza, a santidade, o estar diante dele completamente limpo. Ia nessa direção o ensino de Deus a Israel. Israel, no entanto, entendeu que os outros povos não podiam ter acesso a Deus, não podiam ter relacionamento com Deus, mas aqui neste capítulo 56 nós vemos qual é o plano de Deus de salvação para todos os povos. Então, se nos átrios ficava o povo de Israel, os estrangeiros e aqueles que tinham defeitos físicos,
eles ficavam de fora, não podiam participar desta adoração a Deus, a menos que passassem por todos os critérios lá exigidos na lei para se tornarem judeus. Então nós lemos aqui, verso 3, que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. Deus não faria isso, é o que nós estamos lendo aqui. Ele é sim chamado por Deus também. E que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. O eunuco era aquele que era castrado, muitas vezes porque lidava com mulheres no seu serviço, no seu trabalho, e o seu senhor, muitas vezes o rei e eunucos cuidavam do harém do rei, eles não queriam o envolvimento de homens com suas mulheres, então eles eram tornados eunucos. Do ponto de vista cerimonial religioso, deixavam de ser perfeitos fisicamente, então eles também ficavam fora do templo. Mas o que nós lemos aqui, que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Verso 4, pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo, ou seja, em adoração direta a mim, o Senhor Deus, dentro de meu templo e dos seus muros, para mostrarmos que eles não ficariam realmente de fora, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. O que é isso? Senão o nome que cada um de nós, resgatados por Jesus, receberemos na eternidade. Antigo Testamento falando do estrangeiro, falando daquele que tem algum defeito físico, para mostrar ao judeu, para mostrar ao povo de Israel que no mistério da salvação de Deus estavam incluídos os gentios. Verso 6. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses, verso 7 agora, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos, isso é adoração, e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar. De forma alguma, Israel entendia desta forma. Mas olha o plano de Deus para todos os povos aqui expresso. Serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Como está claro este tão precioso texto de Isaías 56, versos 1 a 7, para entendermos que as gerações anteriores não conseguiram assimilar o que estava aqui escrito, porque o mistério ainda não lhes tinha sido revelado de forma completa. O profeta Miqueias, capítulo 4, versos 1 a 4, vai falar aí, já muitos entendem, se referindo à eternidade, quando estivermos com Deus,
E nesses versos de 1 a 4, fala que muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos para que andemos nas suas veredas, e assim por diante. Muitas nações, não apenas o povo de Israel. Mas o exemplo, Joel, conhecemos bastante esse texto, esses 2 versos aí, muito famosos e estudados. Joel 2, verso 28. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne. Nós lemos lá. E no verso 32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que significa todo aquele? Qualquer pessoa, de todos os povos, de todas as nações. Mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Este Evangelho que nós estamos aqui falando bastante abrange também os gentios, todas as nações, todos os povos. Deste Evangelho o apóstolo Paulo diz: me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, ou seja, Deus lhe concedeu que ele fosse este apóstolo. Concedeu a ele pela operação do seu poder, Deus agindo através do apóstolo. Verso 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Sem falsa modéstia, Paulo se considerava menor em virtude de ter perseguido a igreja. As insondáveis riquezas de Cristo, ou seja, muito além do que podemos saber, mas não além de nossa compreensão. Deus nos dá a compreensão à medida em que nós vamos crescendo no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós compreendemos, pelo menos em parte. E para terminar o verso 9, e esclarecer a todos. Então nós temos aqui: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração deste mistério. E é o que nós estamos fazendo aqui, estudando a carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo. Ele também está esclarecendo a nós esta administração de Deus no seu mistério, nesta revelação do seu mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Esta foi então a responsabilidade recebida pelo apóstolo Paulo: explicar o mistério e como Deus administrou sua revelação à medida que a história avançava. Como o Evangelho é maravilhoso, como Deus administrou tudo isto também de forma maravilhosa. E aqueles que viveram no Antigo Testamento, crendo na promessa feita por Deus a Abraão, a Moisés, a Jeremias, alianças renovadas a Davi, eles foram salvos também pela fé. No Novo Testamento, nós lemos isso acerca de Abraão, que foi justificado pela fé. A regra é a mesma. Nós cremos e somos salvos no Antigo Testamento,
também era assim, porque Deus é o mesmo, Deus é um só. Mas no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, com o ensino dado à igreja, e esta levando o Evangelho por todo o mundo, nós temos hoje, de forma completa, este plano de Deus para a nossa salvação, para a salvação de todos os povos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a cada um dos nossos visitantes, daqueles que juntamente conosco participaram deste estudo. Vamos orar e assim encerrar mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Te agradecemos, Senhor, por tão grande providência da Tua parte em nosso favor, tão grande salvação. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Rogamos a Ti que a Tua palavra alcance o coração daqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, para que eles sejam convencidos pelo Teu Espírito Santo que só em Jesus nós nos reconciliamos contigo e assim poderemos um dia estar eternamente contigo, vivendo, Senhor Deus, naquele lugar que para nós foi preparado pelo Teu Filho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável.